a gente vai colecionando as nossas dores. Ninguém sabe. A gente guarda no cofre, mas o mau cheiro persegue a nossa vida. Hoje eu vou pedir cura de Deus, milagre de Deus, transformação de Deus, algo sobrenatural. Atos capítulo 7, versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. A gente tem estudado a vida desse homem de Deus chamado Estevão, e eu o chamei do homem da plenitude, não é? Porque a palavra que repete-se em todos os textos do capítulo 6 e do capítulo 7, é que esse homem era um homem cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria. E hoje pela manhã a gente aprendeu que esse homem era cheio de amor. E esse texto vai colocar a gente diante do sentimento de amor no momento mais difícil da sua vida. Capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos nos conta que esse homem de Deus, ele foi um mártir da igreja. Ele frequentava uma sinagoga, e essa sinagoga começou a ver que ele, no meio daquele povo e fora daquele lugar, ele anunciava Jesus, o Messias que havia chegado. E sinais e maravilhas aconteciam através da ministração de Estevão, e muitas pessoas começaram a se converter e se tornarem judeus cristãos. E aí a sinagoga entrou em crise, e houve um movimento político, diz a palavra de Deus, para acabar com a vida de Estevão. Não é acabar com o ministério de Estevão, não era para acabar com a pregação de Estevão, não era simplesmente expulsá-lo da sinagoga, era matar Estevão. Havia tanto ódio, havia tanta raiva, havia tanta manifestação humana, política, que eles queriam matar Estevão. E a Bíblia diz que eles combinaram com algumas testemunhas, que usaram meias verdades, pegavam um pedaço da palavra de Estevão, acrescentavam um pouquinho mais que ele não tinha dito, e começavam a testemunhar que aquele homem blasfemava de Deus, que falava contra o templo, que dizia isso e aquilo, e na verdade ele estava anunciando o que Jesus tinha dito. O que ele estava falando é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e os sinais que aconteciam manifestavam a glória desse Cristo ressuscitado. Então, como eles não podiam calar o homem, eles queriam matá-lo. E o capítulo 7 vai nos contar a história do seu julgamento na sinagoga. E é interessante isso, porque aquela sinagoga era como se fosse essa igreja, onde os irmãos estavam lá, onde as pessoas se conheciam. Certamente Estevão era um homem cheio de graça, que estava lá no meio do povo, e que todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem ele era, todo mundo conhecia a sua história de antes e de agora. E é nesse contexto que ele começa a ser julgado. E a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria, e aí quando colocavam os argumentos, ele pegava a palavra de Deus, o Velho Testamento, e começava a mostrar as profecias, e ninguém conseguia derrubar os seus argumentos. Mas a gente estudou hoje de manhã que quando a gente não quer ouvir, não importa quais sejam os argumentos, a gente não quer ouvir. A gente já tem uma verdade colocada na cabeça, e quando a gente tem essa verdade, não importa o que se diga, eu não quero ouvir, eu sei, eu quero isso, e acabou. E foi assim que aconteceu. E é nesse contexto que esse homem é arrancado de dentro da sinagoga, arrastado pelas ruas de Jerusalém, levado para fora dos muros, colocado num lugar, e isso era o costume,
mais baixo, onde as pessoas que o acusavam pudessem ficar no lugar mais alto. E aí toda a congregação foi para aquele lugar e começaram a pegar pedras e jogar pedras em Estevão. E Estevão morreu ali apedrejado. E nesse contexto a gente começou a perguntar como é que Estevão podia ter o rosto de um anjo enquanto estava sendo apedrejado. Como é que Estevão podia adorar a Deus enquanto as pessoas lançavam pedras sobre ele? E hoje pela manhã nós falamos do primeiro aspecto do amor de Estevão, esse homem cheio de amor. Ele amava a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. O amor dele com o Pai, para com o Filho, para com o Espírito Santo, não tinha negócio, nada podia impedir esse amor. E nós olhamos para esse texto hoje de manhã, perguntando como é que a gente lida com os nossos sentimentos humanos, quando a gente está sofrendo, batalhando, enfrentando lutas, quando vem uma perseguição, como é que a gente consegue orar, como é que a gente consegue manifestar esse louvor a Deus no meio de todas essas batalhas? E aí nós fomos estudando vários trechos da Bíblia que falam a respeito do sofrimento, e como nós podemos encarar as batalhas da nossa vida, e como podemos terminar como Jó, amando a Deus, não por aquilo que Ele faz, mas simplesmente por aquilo que Ele é. E aí isso foi o que nós estudamos hoje pela manhã. Mas eu queria nessa noite continuar a estudar e lançar essa pergunta agora na perspectiva dos homens. Como é que esse homem que ama a Deus em qualquer circunstância da vida e pode ter o rosto de um anjo, pode fazer essa oração que ele fez? E pondo-se de joelhos, imagina isso, as pedras estão jogando, estão batendo, tá? Ele se coloca de joelhos em atitude de oração, e tem pedra caindo, e não era pedrinha não, era pedra grande porque era para matar, e ele clama com a voz bem alta: Senhor, não lhes imputes pecado. E quando ele termina de fazer essa oração, eu acho que uma pedra maior vem e acerta a cabeça dele. E a Bíblia diz: e tendo dito isto, adormeceu. Esse é um sinônimo na Bíblia para morreu. E estava lá do lado de Estevão, Saulo, o apóstolo Paulo, que consentia na sua morte. Em outro lugar diz que ele segurava as roupas, e isso significava que ele era uma das pessoas que testemunhou contra Estevão. Quando eu olho para esse texto, é impossível não lembrar de um outro texto da Bíblia. O que é que você lembra quando a gente lê isso aqui? E pondo-se de joelhos clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. O que é que lembra para você? Jesus. E que momento Jesus falou alguma coisa parecida? Na cruz. Jesus orou na cruz. Diz assim Lucas 23 verso 34: e então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. A graça que um dia inundou de amor e perdão a vida de Estevão, agora era repartida no perdão incondicional dos seus agressores. Não é fácil perdoar. Fala a verdade, é fácil perdoar? Não é fácil. Especialmente na hora que está acontecendo a agressão. Vamos falar a verdade. Agora, se a pessoa se arrepende, chega para a gente e diz assim: olha, fiz besteira, me perdoa, fica um pouquinho mais fácil perdoar. Fala a verdade, não é? Fica um pouquinho mais fácil perdoar. Agora, perdão incondicional é um negócio assim complicadíssimo na cabeça de qualquer ser humano.
Eu perdoo você e você está me jogando pedra. Eu perdoo você e bate na minha cabeça. Eu perdoo você e ele bate outra pedra na minha perna. Já pensou nisso? Como é que funciona essa dinâmica do perdão incondicional? Uma das coisas que a gente vai aprender na vida e na palavra de Deus é que a atitude do perdão não vem de nós, não é natural para a gente. Qual é a atitude natural na gente? Olho por olho? Se você me dá um tapa, eu quero te dar outro. Não é assim? Eu estava ouvindo essa semana passada o testemunho do irmão Josué Silvestre, falando de histórias de perseguição, e ele falou de um convertido que usava uma Bíblia, não é? E ele tinha uma pastinha para colocar a Bíblia, não é? E um dia ele abriu, né, a pastinha e todo mundo viu o que tinha dentro da Bíblia. Do lado esquerdo da pastinha tinha uma Bíblia, e do lado direito tinha um revólver 38. Está entendendo? Esse é o natural da gente. Eu me lembro de uma outra piadinha que a gente contava na igreja quando eu era adolescente, que dizia que uma pessoa se converteu e houve uma situação, um xingamento, e foi lá, ele deu um murro na cara dessa pessoa, e aí o pastor chamou para conversar, e disse assim: meu filho, o que aconteceu? Ele disse assim: pastor, é o seguinte, esse braço já se converteu, mas esse aqui ainda não. E às vezes a gente está vivendo a vida assim, né? Mais ou menos convertido, especialmente nestas coisas, porque é natural. Você tem raiva, você fica irado, você fica inconformado, você quer alguma medida de justiça. Por isso, a atitude do perdão não vem de nós, ou não procede porque nós simplesmente gostamos daqueles que nos machucam. Na verdade, naquela hora a gente não gosta mesmo, essa é a verdade. Mas a atitude do perdão vem porque não tiramos os nossos olhos de Jesus. Sabe o que estava acontecendo naquela hora que as pedras estavam caindo sobre Estevão? A palavra de Deus diz em Atos 7, versículos 55 e 56 o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus, e então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. O pessoal lá embaixo está com o arquivo de hoje de manhã. Se você pegar o arquivo de hoje à noite, tem todos os textos aí. Muda o arquivo, tá? Gente, esse texto aqui está dizendo para a gente o que estava acontecendo. Por que esse homem conseguia dizer: Pai, não lhes impute pecado? O que ele estava vendo? O céu estava aberto, ele estava vendo o trono de Deus, ele estava vendo Jesus em pé ao lado direito do Pai. A glória do céu invadia a terra, a vida dele, o coração dele. E queridos, não era por outra razão que ele conseguiu perdoar incondicionalmente, mas simplesmente porque ele podia enxergar, ele podia olhar para o Senhor Jesus. Sabe de onde vem o perdão incondicional? Do sentimento que a gente tem da graça de Deus na nossa vida, do sentimento do amor do Senhor a nos envolver. Sabe quando a gente consegue perdoar incondicionalmente? Quando nós amamos o Senhor, e porque somos e amamos o Senhor, podemos nos sentir amados por Ele em qualquer circunstância. Nós conseguimos perdoar incondicionalmente, como nós vimos hoje pela manhã, quando a nossa perspectiva de vida foi transformada
porque agora a gente começa a olhar a vida na perspectiva da fé, aquela fé que lhe dá certeza de que, independentemente das circunstâncias, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus, eu não estou entendendo nada, eu não sei porque o Senhor permite que eu esteja nesse buraco, esse povo jogando pedras, mas eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo a Tua glória, eu estou vendo o meu Senhor Jesus em pé, eu estou vendo, então nada pode me separar do Teu amor, nem as pedras que batem em mim. Quando a nossa percepção da graça invade a nossa vida, quando eu sei quem eu sou um pecador que nada mereço senão o juízo de Deus, mas que agora posso em qualquer lugar e situação e por toda a eternidade viver a comunhão do amor com o Pai eterno. E então não importa o que vai acontecer, seja a vida, seja a morte, seja a vitória, seja a derrota, não importa o que venha acontecer, eu sei que a graça de Deus está sobre a minha vida. E queridos, quando a gente sabe que a graça de Deus está sobre a nossa vida, a gente pode sentir paz no coração, paz, porque a graça de Deus nos basta. Foi isso que a gente aprendeu hoje de manhã. Quando a perspectiva da vida muda, e a gente tem essas visões, essa percepção do que representa a nossa vida, a gente pode perdoar. Quando nós entendemos que nada termina quando tudo parece terminar, não termina tudo quando a morte vem, porque a verdadeira vida começa quando aquilo que pensamos ser a vida termina, porque há uma vida eterna preparada para nós. Quando a gente entende que é uma missão que precisamos cumprir para a glória de Deus, que eu não entendo, não sei todos os detalhes. Quando a gente consegue entender que a gente ama simplesmente porque Deus, o Deus da minha vida, ama aquelas pessoas também. Quando a gente consegue compreender que a injustiça um dia vai ser apresentada, toda e qualquer injustiça vai ser apresentada diante do santo juiz no seu julgamento. E quando vivemos nesta terra, mas temos os céus abertos diante de nós, vemos a glória do Pai, o nosso Salvador em pé, a nosso favor, nós continuamos a jornada nessa vida em amor. Amor a Deus e amor aos homens. É difícil lidar com isso, eu não vou falar para você que é fácil, e vou dizer o seguinte: é mais fácil lidar com o perdão incondicional, com as pessoas que a gente não se relaciona, com as pessoas que nós não temos uma comunhão mais direta, do que com as pessoas que nós amamos. Se alguém chegar para você, você está dirigindo o carro, e xingar sua mãe, sei lá o que ele falou, para mim não faz a mínima diferença, estou nem aí, eu sei quem é minha mãe, não é? E nem sei quem é esse cara que está falando, mas às vezes, uma palavra de uma pessoa chegada a gente, pequenininha, dói. Alguns anos atrás, eu estava conversando com uma jovem, e essa jovem tinha uma série de bloqueios na vida, emocionais, espirituais, uma série de coisas. E um dia a gente conversando e orando e pedindo discernimento a Deus, aquela jovem começou a falar como uma criancinha, e ela tinha uma dor no coração tão grande, por uma coisa que aos olhos da gente parecia tão boba. É que quando ela era pequenininha,
O papai dela chegava à noite e ela se preparava para receber o papai. Então a mamãe dizia: olha, o papai vai chegar, você tem que estar bonita, você tem que estar cheirosa. Então ela tomava banho, ficava perfumada, bonitinha, para esperar o papai chegar. E quando o papai chegava, ela pulava no colo do papai, e ela deitava no colo do papai, mas o cabelinho dela estava molhado. E aí o papai dizia para ela assim: filhinha, o seu cabelo está molhado, e está molhando toda a minha roupa, e empurrava a menina. E isso acontecia toda noite. E aquela menina foi crescendo, afastada do pai por causa desse negócio. E passaram-se os anos e os anos, e ela não conseguia entender porque ela não conseguia chegar perto do seu pai, ela não conseguia entender porque ela tinha dificuldade de orar a Deus, ela não conseguia entender. E aí naquele dia, quando a gente estava ministrando e orando, ela começou a falar com uma criancinha e dizia assim: papai, eu te amo tanto, deixa eu ficar de cabelo molhado no teu colo. Parece uma loucura, não parece? Uma doidice. Mas a gente não consegue às vezes dar um perdão incondicional para as pessoas que nós amamos, simplesmente porque aquilo dói muito. E às vezes não é nem consciente, é alguma coisa que está travado dentro da nossa alma. E quando a gente cresce, e outras coisas vão acontecendo, e o nosso senso de justiça, de valor, vai crescendo, a gente vai colecionando as nossas dores, e a gente fica esperando o momento certo de cobrar as nossas dores. É como se a gente tivesse um cofre, e nesse cofre tivesse muitas duplicatas, e a gente diz assim: ah, danado, espera, vai chegar o momento que eu vou exibir essa duplicata. Eu me lembro que eu fui num restaurante alguns anos atrás, e a parede de trás do caixa do restaurante tinha um mosaico de cheques sem fundos. Todo cheque sem fundo que aquele comerciante recebia, ele colocava na parede, e alguns que eram de algumas pessoas conhecidas, ele mandava ampliar no xerox. Você gostou? Ele disse aqui: essa é boa. E colocava lá atrás. Eu cheguei para ele e disse assim: o que é isso? Ele disse assim: é para todo mundo saber que esse povo é caloteiro. É assim, esse é o nosso natural. Alguém já deveu dinheiro para você e não paga, e nunca mais vai pagar? Cabra safado. Não é assim? Como é que Estevão podia lidar com essas coisas? Como é que ele podia lidar com o perdão incondicional? É porque ele estava olhando para Jesus, é porque o céu estava aberto para ele, e quando o céu se abre, nós temos segurança, e a segurança não vem do que eu tenho, do que eu posso, da justiça, dos meus valores, mas vem daquilo que está em Romanos 8, versículos 35 a 39, onde a Bíblia diz assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. E em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, isso aqui
Parece uma loucura. Como é que a gente sempre tem a vitória? O homem não pagou a dívida para você, o cheque está lá pendurado. Como é que sempre você tem a vitória? Se Estevão estava levando as pedradas, é que na conjuntura do cenário completo de Deus, não tem jeito de você perder. Sabe por quê? Porque nessa conjuntura do cenário completo de Deus, passa pela eternidade, e Ele já garantiu que tudo que pertence a Ele, o seu reino inteiro, Ele decidiu dar para você. Então, o que vale aquele chequinho sem fundo pendurado lá? Você já ganhou o reino inteiro de Deus, toda a autoridade, todo o poder. E se você entende que quem te sustenta é Deus, que o pão de cada dia vem da mão de Deus, que a misericórdia vem de Deus, então, se o inimigo tentou levar de um lado, o Senhor é quem me supre, e eu posso descansar. E se Ele quer roubar a honra do meu nome, Ele não vai fazer, porque a glória de Deus está sobre mim, a despeito do que façam ou do que falem. Em 2010 eu recebi, depois daquele pronunciamento aqui na igreja, num aspecto político, e eu recebi e-mail de tudo quanto era tipo, e alguns horríveis, alguns tremendamente acusadores, alguns difamatórios. E aquilo, cada vez que eu lia aqueles e-mails, eu ficava doente. Eu dizia: como é que pode falar do meu caráter, você nem me conhece? Como é que pode falar isso? Não tem nada, não tem absolutamente nada. Até que um dia eu disse assim: sabe de uma coisa, Deus, para que eu estou lendo e-mail? Eu não preciso, para viver, ler e-mail. E daquele dia em diante eu não li mais e-mail. Até hoje, graças a Deus. Na verdade eu leio e-mails, mas eles são selecionados, porque eu vou perder o meu tempo com aquilo que não presta. Eu sei em quem eu tenho crido, Ele é o meu juiz, Ele é o meu Senhor, e a vitória é dEle na minha vida. Alguns anos atrás, há vários anos atrás, mais de 25 anos atrás, houve uma situação em que me senti numa situação constrangedora. Fizeram uma acusação de que eu tinha mentido, e reuniram os líderes da igreja, e eu estava lá, pastor que estava saindo daquela igreja para vir para cá, e dizendo: pastor, o senhor mentiu, não, fulano mentiu, não, Beltrano mentiu, e ficou uma coisa horrível, e a vontade que dava, era dizer: agora eu vou contar os podres todos. E olha que pastor sabe podre para chuchu. É verdade, eu não estou brincando. Queridos, aí o Espírito Santo me falou: filho, vai embora. Acabou o teu ministério aqui. Vai embora. E ficou um negócio horrível. Quem falou a verdade? Depois de 8 anos, como pastor de uma igreja, você sair da igreja, o pessoal achando que você é mentiroso, que coisa horrível. E eu vim para cá, entreguei isso a Deus, e foi tão complicado que no começo isso me fazia muito mal, mas muito mal. Mas um dia Deus foi trabalhando no meu coração esses valores que estão aqui, para dizer assim: escuta, você tem que dar um perdão incondicional. Incondicional, senão quem vai ficar doente é você. Para com isso. E aí eu fui a um congresso, e quando eu olhei a lista dos preletores naquele congresso, adivinha quem estava na lista? Aquele cidadão. E aí,
quando a minha mulher chegou no congresso e viu o nome daquela pessoa, disse: por que é que você me trouxe aqui? Eu disse: eu vim aqui sabendo que era ele, mas se eu pude dar um perdão incondicional, então não tem razão de eu não estar aqui. E aí tinha umas oficinas, você podia escolher o preletor. Adivinha qual oficina que eu escolhi? Essa. E aí eu cheguei naquele lugar, e não foi intencional, mas eu cheguei um pouquinho atrasado. E quando eu cheguei naquela sala, estava cheio o lugar, e eu fiquei olhando onde é que eu podia sentar. E como a gente é conhecido nesse Brasil todo, nesse congresso fora do nosso estado, fora das regiões mais conhecidas nossas, lá no interior, mas a gente é bem conhecido. Alguém viu, levantou, pegou uma cadeira e colocou, sabe aonde? Na primeira fila, bem na frente do preletor, assim. E aí eu fiz o que eu sempre fiz, peguei a minha pranchetinha e comecei a anotar. Naquele tempo não tinha iPad, comecei a anotar a palestra, por sinal maravilhosa, sensacional. Eu não conseguiria fazer isso se não houvesse um perdão incondicional. Agora, a gente não entende os processos de Deus. Eu acho tremendo, por exemplo, Atos, falar para a gente que no meio dessa condição toda, Saulo consentia na morte de Estevão. Sabe por que eu acho sensacional? Porque eu tenho quase certeza, a Bíblia não fala isso, mas eu tenho quase certeza que uma das coisas que moveu o coração de Paulo para ser o missionário que ele foi e o apóstolo que ele foi o perdão incondicional de Jesus a ele, e o perdão incondicional de Estevão, dado antes de Estevão morrer, àquele homem. E ele vai dizer: eu, o pior de todos os homens, perseguidor da igreja, Deus me considerou digno e me chamou para ser apóstolo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente age como Deus, e a gente confia na graça de Deus sobre todas as coisas, e a gente pode oferecer um perdão incondicional, a gente deixa Deus trabalhar com os seus filhos, e Ele começa a ministrar na vida dos seus filhos. Terminou aquela palestra, eu fui para o refeitório para almoçar com a minha esposa, e chega aquele irmão querido hoje, muito querido, e ele diz: eu preciso muito falar com você. Ele disse: tá bom, depois do almoço vamos conversar. E ele sentou-se comigo depois do almoço e disse assim: só eu e você e Deus sabemos a verdade. Eu menti, e você sabe que eu menti. Eu sei. E eu não consigo entender o que é que você está fazendo nesse congresso. E eu não consigo entender por que é que você foi assistir a minha oficina. E eu não consigo entender porque você anotou a minha palestra. Porque você sabe que eu menti. E naquela hora eu pude ministrar na vida daquele homem e dizer: olha, há muitos anos atrás, Deus me mandou fazer uma coisa que eu não conseguia fazer, que era perdoar você incondicionalmente, porque Ele tem um plano para a sua vida, porque Ele está te usando poderosamente. Você está fazendo uma coisa linda na obra de Deus, e você é filho amado de Deus. Ele quer você fazendo isso. E aí houve restauração, houve conserto e perdão, houve crescimento nas vidas, nas famílias. Eu não entendo todos os detalhes do que Deus está fazendo, mas eu entendo que a Bíblia diz que quando a gente vive esse tipo de perdão incondicional, a gente amontoa brasas vivas sobre a consciência das pessoas. E eu creio que foi isso que mexeu com o coração também do apóstolo Paulo. E eu creio
que por essas cartas que a gente vai ler do apóstolo Paulo, foram escritas porque esse amor incondicional de Deus um dia foi derramado sobre o apóstolo Paulo em Cristo Jesus. Mas eu creio que também aconteceu tudo isso porque o amor incondicional de Estevão a Deus atingiu o coração de Paulo. Por isso é que o apóstolo vai dizer: em todas estas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. Mas para fazer isso, no altar a gente coloca as pedras. A gente vai guardar as pedras em algum lugar. Então não guarde as pedras no coração. Coloque no altar. O altar é o lugar onde a gente destrói aquilo que nos faz mal. O altar era o lugar onde o cordeirinho que tomava o lugar do nosso pecado era queimado totalmente. Então é lá no altar de Deus que a gente deixa as pedras. E no coração a gente não pode carregar as pedras, porque se eu carregar as pedras no meu coração eu vou ficar entulhado. No coração a gente coloca no buraco que as pedras deixaram a graça do Todo-Poderoso. E é por isso que perdão é um ato de louvor e adoração a Deus. Quando a gente libera esse tipo de perdão incondicional, a gente está louvando a Deus numa dimensão tremenda. Perdão incondicional é, antes de tudo, esse ato de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso que Ele mesmo, o Senhor Jesus, ensinou em Mateus 5, 38 em diante. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se viguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, ai Senhor, complicado. Vire o outro lado para lhe bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. E vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por eles. E orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como o Pai, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. E a palavra perfeito aqui não é sem pecado, é completo. É aquele que se permite ser completado pela graça de Deus. Jesus falou essas palavras. Queridos, quantas vezes a gente quer compatibilizar os ressentimentos, a ira, a inveja, os preconceitos, as separações, com a nossa adoração e o nosso serviço a Deus, mas não funciona. Eu estava vindo para cá e ouvindo a BBN no rádio, e tinha uma cartinha de uma senhora, e ela dizia assim, algo parecido com isso: meu marido era a minha vida, ou melhor, meu marido é a minha vida, e ele me traiu,
e ele me abandonou. E eu não sei porquê. Apesar de eu estar super necessitada de Deus, eu não consigo falar com Ele. Eu não consigo orar. Ainda que eu saiba que eu preciso, como nunca, da graça de Deus, eu não consigo. Sabe o que acontece com a gente quando o nosso coração está cheio de amargura? A gente não consegue se relacionar com ninguém que nos ame. A gente não consegue se relacionar com Deus porque o coração está pesado. A gente não consegue ser normal com os nossos filhos porque o nosso coração está machucado. A gente enxerga a vida na perspectiva da nossa dor em toda e qualquer circunstância. E antes da gente olhar o cenário natural, a gente está interpretando esse cenário à luz da nossa dor e a gente não está bem. E só tem uma maneira da gente estar bem. É quando, pela fé, a gente pega essas pedras e coloca no altar de Deus. Tira do coração e coloca no altar. Eu não consigo resolver, eu não consigo lidar, e carregar dentro da minha alma está me matando. Então, Senhor, está aqui no teu altar. Não é para o Senhor matar, não é para o Senhor mandar um raio do céu, não. É porque eu não consigo viver com as pedras da minha alma. E aí eu coloco aos pés do Senhor. E no buraco que fica, porque esse é o grande problema, toda vez que eu tenho que depositar as pedras no altar, eu tenho medo de depositá-las, porque vai ficar um vazio absurdo. E eu tenho medo, porque pelo menos a ira me realimenta. E agora não vai sobrar nem a raiva. Fui roubado do amor, agora eu vou ser roubado da raiva também, não é justo. É assim que funciona. Mas sabe o que acontece? Quando a gente coloca as pedras no altar, o coração e o buraco do coração é cheio da graça do Todo-Poderoso. E a paz que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração, através de Cristo Jesus. E sabe o que acontece? O nosso foco não estão mais as pedras que nos machucam, mas o céu que está aberto. Uma das coisas que sempre me impressionou nesse texto é que em todos os outros lugares da Bíblia, Jesus está sentado à direita do Pai. É isso que a Bíblia diz. Esse é o único lugar da Bíblia que diz que Jesus está em pé à direita do Pai. E eu fiquei pensando, Senhor, mas por que Jesus está em pé? É porque naquela hora que as pedras estavam batendo, que parecia o fim de todas as coisas, que parecia total injustiça, que parecia a maior desgraça, o Senhor Jesus se levanta do seu trono para pegar o seu filho Estevão e dizer: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E nessa hora, as pedras podem ficar no altar, porque nada, nem ninguém vai roubar de mim o amor do meu Pai. Nessa noite eu queria orar com você, porque eu estou falando de uma coisa que dói muito. Tem gente aqui que há anos está doente. Eu estou falando sério, literalmente doente. Você vai ao médico, o médico faz o diagnóstico, você está com uma infecção, você vai tomar um antibiótico, vai sarar, passa uma semana, a tua unha encravou, na outra semana é uma dor de cabeça que você não consegue controlar, e na outra semana, você está entendendo? Porque a doença está dentro de você, são as pedras que estão te matando.
pedras da tua história, pedras da tua infância, da tua adolescência, da tua juventude, da tua vida de casado, da tua vida de solteiro, sei lá. Mas hoje a gente vai fazer algo tremendo. Eu vou convidá-lo para dar a maior de todas as ofertas que você já deu na sua vida. Se eu talvez pedisse uma oferta financeira, sacrificial para você, seria mais fácil do que eu vou pedir hoje para você. Estou falando sério. Eu vou pedir para você abrir o seu coração e pegar todas as pedras que estão aí dentro. E essas pedras têm nome. E essas pedras têm história. E essas pedras têm marcas doídas. E você guardou no cofre, porque se elas ficassem todo o tempo diante dos teus olhos, você não sobreviveria. Mas você colocou lá trancada no cofre. E o pior é que, apesar do cofre ser tão bem trancado, o mau cheiro da podridão, dessas coisas que estão lá dentro, vaza. E você sabe que está trancado no cofre, mas por onde você passa, esse cheiro vai impregnando a tua vida e você não consegue. E pior, quando você passa num lugar e sente um cheiro parecido, mesmo que não seja com você, aquilo vem como um vulcão. E você não sabe o que está acontecendo. Hoje eu vou pedir para você abrir esse cofre. O cofre da tua alma, das tuas dores, das tuas lembranças. E pegar cada uma dessas pedras. E você vai deixar no altar de Deus. E dizer: Deus, eu não posso lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. Mas eu quero olhar para cima e ver o céu aberto. Eu quero experimentar a paz que excede todo o entendimento. E aí você vai deixar a pedra lá no altar. Porque o altar é o lugar da gente consumir essas pedras. E você vai dizer: mas como é que vai ser? Vai ser um buraco. E nós vamos pedir para Deus, em nome de Jesus, que através do poder do Espírito Santo, Ele derrame graça, favor que você não merece, mas que você transborde de graça, e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, vai guardar você em Cristo Jesus. Existem segredos de família que ninguém fala. Como pastor, eu tenho visto coisas que ninguém sabe. Tem muita gente aqui que foi abusado por um parente. Ninguém sabe. A gente guarda no cofre, mas o mau cheiro persegue a nossa vida. Tem muita gente aqui que tem histórias que ninguém conhece. São segredos. Hoje eu estou pedindo para você colocar cada uma dessas pedras no altar de Deus e deixar lá. Você vai sofrer uma tentação de vir com todas elas, colocar meia dúzia, escolher uma e levar embora. Não faça isso não, o mau cheiro vai continuar. Deixa tudo. E nós vamos pedir que a graça do Senhor entre nos buracos do teu coração. Hoje eu vou pedir cura de Deus, milagre de Deus, transformação de Deus, algo sobrenatural, como aconteceu com Estevão, algo sobrenatural, que o céu se abra para você, da maneira de Deus, eu não sei como, mas que Ele se abra para você. Então, se você é essa pessoa que Deus trouxe hoje, especialmente para esse momento, não foi por outra razão, Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer algo novo na tua vida. Então vai deixando o teu lugar para trazer essas pedras aqui, e nós vamos simbolicamente deixá-las aqui, e nós vamos orar por essa intervenção de Deus. Quem é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando? Vai, vem, levanta agora em nome de Jesus, e vai trazendo as pedras, vai
Vai trazendo as pedras. Você vai sair daqui leve em nome de Jesus. Você vai sair daqui leve em nome de Jesus. Vem agora. Traz isso que está machucando, que está doendo, que está magoando, que está matando por dentro, que faz parte da história, que tem a ver com a tua vida. Talvez um segredo que ninguém saiba. Um segredo. Um segredo. Mas a gente vai colocar tudo isso aqui no altar de Deus hoje. E nesse buraco que fica, a gente vai pedir: Senhor, vem com a tua graça, 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 e preenche o coração. E que essa paz que excede todo entendimento, toda compreensão, toda razão, possa guardar você. Queridos, é milagre. O que aconteceu com Estevão foi milagre absoluto, não tem jeito, é milagre. Eu estou pedindo milagre, é isso que eu estou pedindo, milagre, milagre. Mas graças a Deus que aquele que ouve é especialista em milagres, é especialista em milagres, e a gente está pedindo isso para Ele. Perdão incondicional, Senhor, é complicado. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou colocar a pedra aqui, e vou deixar essa pedra. Eu só quero te pedir: abre as janelas dos céus para eu enxergar a tua glória. Preenche o vazio da minha alma com a tua paz e com a tua certeza. Quando a gente estiver orando, a gente vai citar o nome de algumas pedras, para a gente dizer: olha, é essa aqui que eu estou deixando. Machuca, mas deixa. Tem gente vindo ainda, deixa o povo chegar para a gente orar, porque hoje é dia de cura, gente, é dia de cura, é dia de cura. Eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que salva, eu creio num Deus que transforma, eu creio num Deus que se revela, e a gente está aqui por causa desse Deus que faz tudo isso. A gente vai começar orando, tá bom? As pedras têm nome, as pedras têm história. Então agora, pela fé, você verbaliza isso baixinho, ninguém precisa ouvir, só você, Deus, mas verbaliza para você ouvir. O teu ouvido precisa escutar o que você está falando, você precisa. Deus está te ouvindo, mas você precisa. Isso faz parte da cura. Então você vai falar para o Senhor: Senhor, eu vim aqui deixar no teu altar a pedra, e diz a historinha dessa pedra, curtinha, mas diz, e diz o nome dessa pedra, está entendendo? Diz: Senhor, é essa aqui, está doendo, eu não sei como lidar com ela, mas eu vim trazer para o teu altar, porque eu não quero que ela fique mais no meu coração. No meu coração ela me mata. Eu vou deixar no teu altar. Se tiver uma segunda pedra, pega a segunda e faz a mesma coisa com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com quantas você tiver, querido. Eu quero deixar aqui, Senhor, mas eu tenho que confessar para o Senhor que está tão arraigado em mim que eu vou ser tentado a levar embora. Então segura as minhas mãos para que eu não pegue essa pedra de volta, por favor. Sabe, algumas pedras que a gente carrega com Deus, Senhor, eu não sei porque o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Se for com Ele, fala para Ele, e deixa a pedra aqui para Ele poder tratar o teu coração. Coloca aí. Agora eu quero orar por você, e o que eu vou pedir é um milagre, tá bom? Que no buraco desse coração aí que está sangrando, que Ele derrame graça, tá bom? E que Ele abra os céus para você enxergar a glória dele, tá bom? Posso orar? Você concorda?
Posso orar? Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu. Senhor, eu queria te pedir que o Senhor começasse a revelar para esses teus filhos, agora, pela presença do teu Espírito Santo, quanto o Senhor os ama. Senhor, eu me lembro que Wesley estava numa reunião de oração e ele disse que ondas do amor de Deus o envolveram de uma maneira sobrenatural. Eu quero te pedir que nessa hora, Pai, de uma maneira sobrenatural, ondas do amor do Senhor envolvam a vida dessas pessoas. Pai, Tu conheces a história das pedras que estão ficando aqui. A gente não consegue nem falar dessas coisas. Quando a gente começa a pensar nelas, a gente se arrebenta de chorar, como alguns estão fazendo aqui. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, no buraco destas pedras, dentro do coração, começa a derramar do óleo do teu Espírito, e que o óleo do teu Espírito venha, Senhor, e comece a transbordar, e que o óleo do teu Espírito não apenas preencha o buraco do coração, mas que o coração seja cheio, repleto, transbordante do derramar do teu Espírito Santo. E Senhor, que as feridas sangrando da alma sejam curadas no poder do nome de Jesus, que venha uma intervenção do céu agora. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que outro milagre, promessa que está na tua palavra, que a paz do Senhor, essa paz que vai além de todo entendimento, possa guardar a mente e o coração de cada um desses teus filhos. Senhor, uma paz sobrenatural. Pai, eles vão entrar em casa e vão encontrar situações, as pedras continuam caindo, mas agora, Senhor, agora eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, e eu sei que a vitória completa é tua. Então dá a vitória completa na vida desses teus filhos, que nada possa separá-los do teu amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem algo em cima, nem algo embaixo, nem qualquer criatura, diz a tua palavra, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, eu quero pedir uma cura de amor, uma cura, Senhor, cheia de graça, uma cura cheia de misericórdia. Eu quero te pedir, Senhor, restauração completa. Eu quero te pedir, Senhor, que o sopro do Espírito comece agora a soprar sobre esse teu povo, e eles sejam cheios do teu Espírito Santo, cheios, e aquilo que eles vão viver e sentir na plenitude do Senhor, seja algo tão tremendo, que eles possam orar como Estevão orou. Pai, não lhes impute pecado, porque o Senhor já curou a minha dor em teu nome, Jesus. Cura, Senhor, cura, restaura, Senhor, abençoa, Senhor, e que aquilo que parecia ser marca de desgraça, o Senhor transforme no vale da graça do Senhor, não uma marca, mas um vale inteiro, cheio das belezas, dos perfumes, das flores, dos riachos da tua graça, e que o Senhor inunde a vida desses teus filhos, e que eles sejam cartas abertas de uma paz que excede todo entendimento. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém? Todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você. Diz para quem está pertinho de você: a graça de Deus está sobre você. Fala. Graça. Agora você vai dizer uma coisa simples, tá? Simples, mas você vai entender o significado. Olha para quem está perto e diz assim: a paz do Senhor Jesus sobre você. Fala. Você sabe o que é isso, né? Uma paz que excede todo o entendimento, tá? Agora, olha para o chão.
Assim, fica aí, pedra, não vou levar nenhuma. Fala aí. Não vou levar nenhuma. Eu quero levar a graça, eu quero levar a paz, eu quero levar a cura, tá? E sabe uma coisa que faz bem? Quando chegar em casa, não fala nada, só dá um beijo nas pessoas que você ama, dá um abraço nas pessoas que você ama. Esse beijo vai ser diferente, esse abraço vai ser diferente, porque está livre, está entendendo? Livre. Eu já estava lendo um recadinho no telefone de uma pessoa que essa semana foi liberta, cheia de demônios, foi liberta. Aí escreveu assim: eu estou livre, graças a Deus. Está entendendo? Então deixa aí os seus demônios, as suas pedrinhas, e sai daqui livre em nome de Jesus, para abençoar. E se por acaso voltar na cabeça, abençoe em nome de Jesus. Seja bendito em nome de Jesus. Seja bendito, porque eu estou vendo o meu Senhor e vou andar com Ele. Amém? Canta conosco essa canção de louvor a Deus, um louvor diferente, porque o maior de todos seja feito aqui. Criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal, nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal, nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, pra sempre hás de ser. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente E a sala do trono está escancarada para você. Você pode entrar lá, está aberta para você. As suas promessas não passaram, Ele não mudou. Ele é o tremendo Deus. Tu
aplaudir o Senhor. Louvado seja. Agora, como é que faz assim? Como é que é? Ó, aprende com o coro para a gente terminar só com esse refrão aqui. Como é que é? Como é que é? Faz aí o seu gesto pra gente aí. Para que lado começa? Para cá, para cá, para cá. Pronto, vamos lá. Assim. Aí faz. Vamos lá. Mas tá ruim. Vamos lá. Vamos lá. Entra aí. Uau. Dá uma palma. Vamos lá. Aleluia! Deus é bom pra mim. Sim, e a cada provação, como eu vencerei. Eu venço. O inimigo vem tentando me abalar e me derrubar, mas o meu Deus jamais falhou, jamais falhará. Não importa o que virá, estou pronto pra dizer aleluia. Aleluia! Gostoso. Curva a sua fronte para a gente orar e você vai sair daqui na paz de Jesus, tá? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vai na paz do Senhor Jesus, amém? Vai na paz, vai na paz.